Vamos então para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, livro 2º, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo 4, a pluralidade das existências, que é o item número 9 que nós vamos estudar hoje, sobre ideias inatas, e depois já emendaremos também no capítulo 5, considerações sobre a pluralidade das existências. O capítulo 5 se consiste somente nessas considerações de Kardec, né? Então vai ser uma leitura corrida, né? Um texto longo que Kardec apresenta para nós, e então vai nos ajudar a fechar esse assunto, né? Nós temos aqui no nosso Livro dos Espíritos, depois do capítulo 5, nós entraremos na vida espírita, né? Que vai tratar de temas bastante interessantes sobre a forma como os espíritos se desenvolvem e realizam atividades no plano espiritual, né? Ou seja, como é exatamente após a morte, né? Então esse capítulo 6 vai tratar para nós exatamente dessas revelações sobre a continuidade da vida no mundo espiritual. E aí vai falar sobre a preparação do espírito antes da reencarnação, como o espírito se adapta a essa realidade, quais são as suas percepções, sensações, sofrimentos, enfim, tudo aquilo que diz respeito às suas atividades, né, no plano espiritual. Então estamos aqui, ideias inatas, o item, a questão é número 218. Kardec então pergunta, né? Então inicialmente a gente lembra, né, o título, ideias inatas, são aquelas ideias que já vêm com o espírito. Não são as influências que ele sofre durante a sua existência, escolhas que ele começa a fazer durante a sua trajetória terrena, mas são ideias, tendências que ele já traz. Aqui Kardec ele faz para nós uma abordagem falando sobre as conquistas que o espírito traz das suas existências anteriores, que continuam acompanhando durante as existências futuras, né? E nós podemos acrescentar também aqui com facilidade as ideias inatas negativas que o espírito traz. As sensações, as impressões, as ideias que ele precisa transformar durante a sua existência. Então nós vamos falar muito mais, né, focando nesse lado positivo do que o negativo, mas é importante a gente considerar também essa opção. 218. O espírito encarnado conserva algum traço das vitórias que obteve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Resta-lhes uma vaga lembrança, que lhe dá o que chamamos ideias inatas. Aqui, quando Kardec fala sobre as vitórias e conhecimentos, fala exatamente da ideia de que o espírito ele não retrograda, ele não perde aquilo que foi conquistado. Obviamente, tudo aquilo que ele viveu de experiência negativa vai trazer para ele dores, angústias, constrangimentos, e ele naturalmente vai realizar trabalhos dentro do campo moral para poder superar essas falhas do seu caráter. A partir do momento em que ele vence essas falhas, ele então se fortalece cada vez mais nas virtudes que as substituíram. Então o espírito acaba sofrendo por algum motivo, seja dentro do campo material, seja do campo afetivo, mas todos eles de alguma forma envolvendo o campo moral. Ele sofre por isso, faz sofrer, vivencia suas provas e suas expiações, porque não são mudanças que simplesmente acontecem de uma hora para outra, mas são vivências, experiências que o espírito vai vivenciando, né, na sua vida, tanto no mundo físico como no mundo espiritual, e ele vai então promovendo essas mudanças, essas transformações. Quando ele então retoma ou adquire um equilíbrio dentro daquele campo, ele então pode considerar essa conquista como uma vitória. E isso então fica registrado na sua consciência. E basta, quando se fala em ideias inatas, nós não falamos necessariamente de pessoas superdotadas, como geralmente nós vemos, né, nesses vídeos que mostram crianças habilidosas, gênios das ciências, das artes, enfim. Mas, na verdade, nós falamos de conquistas morais.
Um espírito, por exemplo, que vivenciou uma experiência negativa, né, que trouxe tanto sofrimento, por exemplo, no campo do alcoolismo, ele então vai vivendo as suas experiências, sentindo ali as suas dores, e infelizmente as dores são companheiras desses vícios, né, dessas patologias, e aí então chega um momento em que ele consegue superar completamente essas tendências negativas. Nas encarnações seguintes, ele sabe exatamente o que ele tem que evitar. Ele sente ali uma repulsa, ou ele sente uma força interior que o repele do contato, por exemplo, com a bebida. Isso para ele, sem dúvida nenhuma, é uma conquista, é uma ideia inata que ele traz. Então, tanto no campo moral como no campo intelectual, o espírito então vai acumulando essas conquistas, essas aquisições que vão fazendo com que suas encarnações futuras sejam muito mais proveitosas, produtivas, fazendo com que ele alcance de fato a felicidade de que ele necessita. Né? Bom dia, Vanessa. Sumida, hein? Então aqui, vitórias e conhecimentos. Na 218A, que coloca para nós, a teoria das ideias inatas não é quimérica? Não é só uma fantasia? Não, pois os conhecimentos adquiridos em cada existência não se perdem. O espírito liberto da matéria sempre se recorda. Durante a encarnação pode esquecê-lo em parte, momentaneamente, mas a intuição que lhe fica ajuda ao seu adiantamento. Sem isso, ele sempre teria de recomeçar. A cada nova existência, o espírito toma como ponto de partida aquele em que se achava na precedente. Então o espírito sempre dá sequência no ponto de onde ele parou. No nosso caso, por exemplo, nós temos uma afinidade muito grande com a doutrina espírita. Se nós pensarmos de um modo objetivo, nós percebemos que tudo aquilo que a doutrina espírita traz para nós em termos de fundamentos filosóficos vai contra as tendências naturais das escolas tradicionais. Então, no passado, nós vivemos ali os dogmas, vivemos as bases filosóficas, vivemos a hierarquia, dentro das religiões tradicionais, como catolicismo e as igrejas evangélicas, que são aquelas que predominam aqui no nosso mundo ocidental. Só que nós pensamos sobre reencarnação, mediunidade, continuidade da vida no mundo espiritual, lei de causa e efeito. Por que nós temos esse pensamento contrário a esse pensamento dominante? Foi simplesmente alguma coisa que do nada surgiu na nossa mente? Ou nós nos aproximamos naturalmente da doutrina espírita por um interesse em conhecer com mais profundidade esses fundamentos, porque no passado nós tivemos contato com outras ideias que para nós eram lógicas. Para muitos de nós, é a primeira vez que nós temos contato com a doutrina. Para outros, é apenas uma continuidade. Não sabemos, não conhecemos a nossa história. Conheceremos futuramente, mas lembramos que quando se fala nessas ideias inatas, nós falamos sobre ideias nos mais variados campos. Se no passado, dentro do campo afetivo, eu cometi uma infidelidade, machuquei uma pessoa, isso me trouxe um sofrimento de consciência muito grande, então dessa vez eu trago uma ideia de me manter firme nesse propósito, nesse mesmo tipo de vivência, exatamente porque eu sei que no passado isso me trouxe dores, me trouxe sofrimentos. Então tudo aquilo que nós vamos adquirindo de virtude dentro de uma situação de equívocos, de falhas de caráter que nós tivemos no passado, na existência atual nós vamos então evitando essas mesmas situações. É daí que nós vamos então evoluindo. Na próxima existência, nós voltaremos trazendo não a lembrança dos fatos, mas a impressão das essências. Porque lembrar os fatos significa que onde eu vivi, com quem eu vivi, qual foi a situação, isso tudo são informações que são descartadas durante uma nova encarnação. São descartadas porque, primeiro, trazem para nós muito sofrimento. Porque nós vamos nos lembrar dos fatos, não apenas dos agradáveis, que muitas vezes agem muito mais contra nós do que a nosso favor, porque isso enaltece o nosso orgulho, a nossa vaidade.
Então nós guardamos essas essências. Sei que naquele momento, naquele passado, eu agi de uma forma equivocada, isso me trouxe um sofrimento. Então, no momento em que eu começo a me aproximar de uma situação semelhante, rapidamente a minha consciência, então, chama a atenção. E eu vou pensar, eu não posso fazer isso, eu não sei porquê, mas eu não quero. E, na verdade, nós estamos ali trazendo uma ideia inata de uma situação que no passado para nós foi dolorosa e que nós guardamos as impressões e que hoje se encontram bastante vivas na nossa memória. Para outros, essas ideias chegam de uma forma muito mais contundente. Por exemplo, quando nós falamos sobre depressão, a doença depressão ela pode chegar para nós por influências do meio, por uma questão orgânica, por uma questão psicológica, e consideramos também as questões espirituais. Espíritos que muitas vezes vivem essa doença sem saber a causa, mas que na sua consciência ou no seu subconsciente tem ali traços de falhas, de situações difíceis, dolorosas do seu passado, mantêm-se vivas. E nesse caso é uma ideia inata. Ela traz essa encarnação atual, traz nessa encarnação atual essas impressões e não sabe por quê. E aí então é aquele trabalho de reconstrução para poder chegar depois no futuro e começar de fato a viver uma existência progressiva, vamos dizer assim. E aí então ele começa a evitar aquelas situações. Então nós podemos lembrar sempre que ideias inatas não são apenas aquelas que destacam uma pessoa numa existência atual, chamando atenção para suas habilidades, para os seus talentos. Muitas ideias inatas chegam de uma forma praticamente despercebida. Ninguém repara, mas intimamente nós sabemos. Eu fujo daquela situação, não quero viver de novo aquela mesma experiência, mas isso não se torna patente. Se torna quando eu sou um grande pianista, quando eu sou um grande pintor, quando eu sou um grande orador, quando eu trago talento para o negócio. Isso todo mundo olha, nossa, essa pessoa durante muito tempo viveu isso. Mas as lutas íntimas que nós trazemos para evitar situações que são dolorosas, isso ninguém repara. Só quem vive que sabe. E muitas vezes, até quem vive não tem essa convicção de que ele está lutando contra tendências negativas que ele mesmo superou no seu passado. O Braz lembrou aqui, né, os sábios da antiguidade traziam em sua carga espiritual tanta cultura. E nós também, Braz, né? É que nós, mais uma vez, né, chamamos atenção para os sábios, mas para o Zezinho, para a Mariazinha, que também tem ali as suas ideias inatas, as suas tendências positivas hoje, superando tendências negativas do passado, isso acaba ficando silencioso. Encontramos Stephen Hawking, né, um grande gênio da física, das ciências e tudo mais, certamente no passado, né, porque a gente vê uma pessoa velha hoje, uma pessoa com uma idade avançada, mas imagina ele na escola. Como era essa criança na escola? Todo mundo vai dizer um gênio, porque ele era um homem sábio da ciência. Isso chama a atenção, não tem dúvida nenhuma. Mas as conquistas silenciosas, isso também nós temos que perceber, porque cada um de nós traz ali as suas conquistas, juntamente com suas lutas íntimas que não são percebidas. Kardec continua, vamos lá. Bom dia, pessoa que chegou. Questão 218b. De onde, então, haver uma grande conexão, deve, então, haver uma grande conexão entre duas existências sucessivas? Isso porque, se nós trazemos ideias inatas, praticamente dando continuidade daquilo que nós vivemos anteriormente, nós imaginamos uma intimidade muito grande entre as duas experiências. E os espíritos respondem, nem sempre tão grande como podias pensar, porque as posições são quase sempre muito diferentes. E no intervalo de ambas, o espírito pode progredir. E aí, mais uma vez, então, como a gente já comentou, o intervalo das encarnações, ou os intervalos das encarnações, são oportunidades preciosíssimas para cada espírito. E aí, então, nós já vimos, né, que muitas vezes o espírito desencarna de uma forma dolorosa, ele vai ter a oportunidade de se recompor no mundo espiritual dos sofrimentos que ele vivenciou e rapidamente tem uma nova encarnação para poder dar continuidade nesse desequilíbrio que ele vivenciou. Então nós podemos dizer assim que muitas encarnações são programadas praticamente de um modo terapêutico.
Porque o espírito está sofrendo, precisa de uma nova encarnação para poder se recuperar, e ele acaba não aproveitando, não tendo realmente um progresso, como poderia, né, numa existência em que ele trouxesse ali experiências que dessem oportunidade para grandes saltos de progresso. São essas existências terapêuticas que ele faz isso apenas para se recompor de sofrimentos anteriores. Então, quando ele chega no mundo espiritual, é muito mais uma recuperação que ele precisa lá nesse período da erraticidade, do que necessariamente ele se aprimorar com novos aprendizados, com novas conquistas, com novas programações. E, infelizmente, a maioria de nós passa muito mais tempo no plano espiritual se recuperando de problemas anteriores do que realmente fazendo planejamentos futuros mais proveitosos. A Miriam lembrou, às vezes, mesmo alguns equívocos já são resultados de equívocos maiores que já não acontecem mais. Exatamente porque, como a natureza não dá salto, dentro dessa ideia geral que nós temos, o espírito, então, ele vai gradualmente se transformando. Algumas vezes nós temos tendências que demoram várias e várias existências para poderem, que durante esse período vão se diluindo. Então o espírito traz ali uma tendência. Vamos pensar, por exemplo, como eu falei para vocês, né, trouxe o caso do alcoolismo. O espírito não se transforma em alcoólatra de uma hora para outra. Ele começa com hábitos naturais, esses hábitos se tornam mais intensos, depois começa a ficar numa certa dependência, depois vem o vício propriamente, vem grandes quedas, depois ele começa com grandes lutas para se recuperar. Podemos colocar 5, 6 encarnações. Fácil, fácil. Porque aquilo que nos proporciona algum tipo de prazer é algo que vai se intensificando cada vez mais e depois vai diminuindo também cada vez mais num período muito longo. Então é aquele gráfico, né? Primeiro o espírito está lá em cima, aí então ele vai fazendo aquela parábola para baixo, depois ele chega lá no fundo, depois ele começa a recuperação. E aí nós colocamos um intervalo muito grande. E aí acontece a mesma coisa na agressividade. Espíritos hoje que nós conhecemos, pessoas do nosso cotidiano, fatos que aparecem na televisão, histórias que a gente ouve, de espíritos que são, por exemplo, agressivos, criminosos, não aconteceu de uma hora para outra. Porque ele era bonzinho, de repente ele ficou mal. Ele era um mal, de repente ele ficou bom. São mudanças importantes que o espírito tem de uma encarnação para outra, mas que não acontecem mudanças tão assim profundas a ponto de nós praticamente desconhecermos o espírito. Nós vimos, por exemplo, conhecendo a história de Camilo Castelo Branco no Memórias de um Suicida, nós conhecemos um pouco da sua existência anterior, um espírito orgulhoso, ciumento, capaz de tomar ali atitudes, né, de ter atitudes absolutamente destrutivas contra si próprio e contra os outros. Numa encarnação seguinte, um espírito orgulhoso, vaidoso, passando por situações difíceis, cometeu o suicídio. Depois chega no plano espiritual, passa durante 50 e tantos anos lá se recuperando, se preparando para uma nova existência, com lutas relativas àquele comportamento anterior já programadas. Que era o caso, por exemplo, né, da doença que ele teria nos olhos e acabaria sofrendo também a cegueira. Então, quer dizer, nós vamos percebendo, conhecendo um pouco dessa trajetória, que o espírito tem mudanças importantes, mas não a ponto de descaracterizá-lo. Somente espíritos que são realmente determinados, porque nós não podemos colocar isso como sendo uma impossibilidade. Mas espíritos que realmente são determinados, que tiveram experiências que foram muito contundentes, que fizeram com que ele mudasse realmente as suas atitudes. Mas, de um modo geral, observando a nossa vida, que nós vamos levando a nossa vida naquela tranquilidade, naquela maré mansa, hora certa, hora erra, a gente nem percebe essas tendências que nós trazemos e as lutas que nós estamos travando contra elas. Depois diz para nós aqui. Questão 219. Deixa eu ver rapidamente, a Miriam colocou, estudamos isso ontem, na obra de Dora Encontre, né? Ela dizia que a educação moral deve se preocupar muito em tocar a divindade em nós, fazer sentimentos morais ativos, né, do que reprimindo as más tendências. Quando o espírito tem a consciência dessa necessidade evolutiva, e ele de fato busca aquele autoconhecimento, ele consegue lidar, não com tantos traumas, com essas situações, e ele trabalha por essa transformação.
Mas para isso a gente lembra que ele tem que ter consciência inicialmente de que ele é um espírito imortal, de que as vivências negativas que ele acaba experimentando durante sua trajetória vão trazer sofrimento. Ele precisa ter consciência de que ele precisa desenvolver o amor próprio e o amor pelo próximo para evitar que essas atitudes causem dores a ele próprio e também aos outros. Então, a necessidade de não apenas dar informação, ele precisa desenvolver a convicção. Porque a informação nós lemos, porque você é um espírito imortal, porque você está reencarnado e você tem que evoluir. Ok. Todo mundo sabe disso. Pelo menos aqueles que têm um mínimo de entendimento sobre as questões espirituais de cada um de nós. Mas e para poder viver isso? Abrir mão daquilo que é prazeroso, abrir mão das suas tendências, fazer sacrifícios, e são sacrifícios extremamente dolorosos, muito mais do que um sacrifício material. O sacrifício moral é muito mais doloroso. Material, por exemplo, é eu fazer uma dieta. Não, porque eu vou sacrificar os churros, vou sacrificar o refrigerante, vou sacrificar as frituras que eu adoro, porque eu sei que eu vou ter que ficar com o corpo saudável. Beleza. Vai ser difícil? Vai. Mas e os sacrifícios morais? Parar de pensar nisso, parar de ter vontade de fazer tal coisa, parar de querer me aproximar daquilo que me traz algum tipo de prazer. Esse tipo de sacrifício moral é muito mais difícil. E para poder tocá-lo, há a necessidade de uma convicção profunda. E é isso que nós ainda não temos. Até mesmo nós que temos contato com a filosofia, estudamos diariamente sobre a doutrina espírita, nós lemos, estudamos, mas nem sempre vivemos no nosso cotidiano essas experiências ou esse aprendizado. Temos ainda aquelas fraquezas, aquelas quedas, damos aquelas escorregadas, e olha que nós estudamos isso diariamente, imagina para quem não conhece. A Miriam lembra aqui, né, ela fala dos métodos junto à educação na infância. Então, quer dizer, começa exatamente nesse trabalho de evangelização, de espiritualização dos espíritos no início da sua jornada. Trabalho difícil. Questão 219. Qual é a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, como línguas, o cálculo, etc. Aí, mais uma vez, eu já comentei com vocês, né, que chegamos no YouTube, no Facebook, todo mundo adora, então, compartilhar aqueles vídeos, né, de pessoas talentosas, crianças com grandes habilidades. Tem ali um japonesinho, um chinesinho, não lembro exatamente qual é a origem dele, que tem ali por volta dos seus 4 anos de idade, que ele está em frente ao piano e ele acaba trazendo para nós assim, algo impressionante. E um garoto também que parece ser indiano, também a mesma coisa, se senta ao piano e começa então a tocar músicas ali de ouvido, de lembranças assim apenas. Aí lembramos de Mozart, lembramos de outros grandes gênios da história da humanidade. Para muitos vão dizer assim, nossa, pois é, prodígios, superdotados, tem pessoas assim que realmente impressionam. E é interessante, né, que as pessoas dizem assim, Albert Einstein, um dos maiores nomes da nossa ciência contemporânea, se não da própria história da humanidade. Aí o que fizeram depois da desencarnação dele? Estudaram o cérebro. Como um homem daquele pode ter tanta genialidade? Pegaram então ali o cérebro, fatiaram ele para poder estudar a sua estrutura e começaram então a fazer as comparações. Em qual parte do cérebro dele se encontra concentrada a fonte de tanto conhecimento, de tanta genialidade? Ninguém pensa no conhecimento do espírito. É ainda, né, uma limitação da nossa ciência. Todo mundo quer encontrar na matéria o foco da genialidade e não considerar o espírito como sendo o princípio inteligente que traz esse conhecimento. A Miriam lembrou, Michelangelo dizia, se as pessoas ao menos soubessem o quão duro trabalho para ser mestre no que faço, não lhes parecia tão maravilhoso. A gente, claro, só pega o presente pronto, né? É quando a gente passa na vitrine, em frente à vitrine de uma padaria, e a gente encontra aqueles monte de doces, né, tudo pronto, mas ninguém sabe que o padeiro acordou de madrugada, quanto custou fazer tudo aquilo.
A gente sempre vê o prato pronto, né? Igual em casa, né? Chega naquele almoço de domingo, aquela mesa posta, aquele almoço maravilhoso, o pessoal só senta, se alimenta e sai. Ninguém lembra de preparar tudo, lavar a louça depois. É sempre assim. Mas Kardec perguntou: qual a origem dessas faculdades extraordinárias? Lembrança do passado, progresso anterior da alma, mas do qual ela mesma não tem consciência. De onde queres que elas venham? Os corpos mudam, mas o espírito não muda, embora troque de vestimenta. Troque a vestimenta. Então, quando nós consideramos o espírito, e é o que Kardec sempre reforça, compreender as leis que regem nossa vida, como espíritos imortais que somos, essa compreensão traz para nós a chave para uma série de mistérios. E não nos impressionamos mais. Ficamos impressionados pela habilidade. Muito bem, aquela pessoa tem um bom talento. Aquela pessoa tem uma grande habilidade. Mas aí então nós vamos um pouco mais além. O que ele está fazendo com tudo isso? É de algum modo proveitoso? É de algum modo produtivo? É apenas por uma questão de exibicionismo? O que exatamente ele faz com isso? Lembro de Globo Repórter que passava sobre pessoas que tinham ali uma capacidade, né, além do normal. Crianças superdotadas, escolas para superdotados. Crianças que começavam a escrever desde cedo, vários idiomas, habilidades para discursar, fazer cálculos. De onde vem tudo isso? Das conquistas do espírito. O que ele vai fazer com isso? Muito mais do que ele vai fazer com isso, é exatamente o resultado que ele vai obter a partir das suas realizações. Porque se por acaso ele traz uma habilidade que se encontra viva na sua mente, e ele usa isso de um modo destrutivo, certamente em existências futuras ele vai ter que se concentrar em outros pontos. E essas habilidades muitas vezes ficam adormecidas durante muito tempo, até que ele consiga ter merecimento para fazer uso delas novamente. Sobre isso, Kardec diz aqui para nós. 220. Com a mudança dos corpos, podem perder-se certas faculdades intelectuais, deixando-se de ter, por exemplo, o gosto pelas artes? Sim, desde que se tenha desonrado essa faculdade, empregando-a mal. Uma faculdade pode também ficar adormecida durante uma existência, porque o espírito quer exercer outra que não se relaciona com ela. Nesse caso, permanece em estado latente para reaparecer mais tarde. Sobre isso, peguei aqui para vocês, né, no Livro dos Espíritos, comentado, né, pelo espírito Miramês, faz aqui, tem um texto, Perda de Faculdades. Vamos conhecer um pouquinho o que ele fala sobre isso, porque é interessante para nós, em que situações o espírito perde essas habilidades. Muitas vezes nós temos grandes talentos, esboçamos uma leve tendência, mas isso não se desenvolve. Tem até um vídeo curioso de um humorista, né, Miriam? Que ele fala assim, certa vez eu estava no meu trabalho e eu falei para as pessoas que eu gosto de matemática. Aí começaram a perguntar sobre economia, sobre imposto de renda, e eu falei, gente, eu gosto de matemática, mas não quer dizer que eu sei. E é assim também, então nós temos tendências, muitas vezes, nossa, eu tenho uma vontade de conhecer astronomia, mas a minha astronomia fica só naquele campo bem superficial. Vai saber se no passado eu não tinha grandes conhecimentos e fiz mau uso disso tudo. Gosto de filosofia, gosto de artes. Então nós temos assim aquela simpatia, que na verdade é apenas ali uma pequena sobra daquilo que está adormecido, que no passado era uma grande habilidade. Nós vivíamos em função daquele conhecimento, daquela habilidade. E pelo mau uso que nós tivemos, vamos nos concentrar agora no campo moral, apenas e exclusivamente. Diz aqui para nós, Miramês, o espírito, ao reencarnar-se, pode perder temporariamente algumas de suas faculdades, já conquistadas, para que outras aflorem do seu mundo interno. As faculdades já conquistadas, despertas na consciência, adormecem por determinado tempo,
em favor de outras que precisam ser desenvolvidas no campo da existência atual. O espírito é uma luz imortal, chama essa que cresce no crescer da vida. De nada carece internamente, pois é perfeito, desde quando saiu de mãos perfeitas. No entanto, todas as faculdades no primitivismo se encontram em estado de sono, para serem despertadas pelo esforço próprio, com a força do tempo, dirigidas pela mente divina. Na verdade, somente perdemos o que se encontra fora da lei, e isso é uma proteção espiritual, que nos compete agradecer ao Pai Celestial. Todo o céu como Deus, todos os poderes como a luz, se encontram dentro de nós em estado latente, à espera de mãos espirituais que trabalhem usando essa nossa boa vontade pelos canais do coração, para que no amanhã sejamos luz, da qual nós próprios somos oriundos. Essa revelação de O Livro dos Espíritos vem nos trazer esperança, por nos afirmar que nada se perde das belezas espirituais que são geradas do amor, e que esse amor na vivência de Cristo é vida. A doutrina dos Espíritos, expressa na codificação de Allan Kardec, é como luz benfeitora nos mostrar os caminhos mais certos da libertação. É o conhecereis a verdade que Jesus anunciou para todos os seus seguidores. Grandes músicos do passado, se voltarem a reencarnar, em certos casos podem nascer sem nenhum interesse pela música, com fortes tendências para outra ou outras artes. Não que perderam o que conquistaram. As experiências, já dissemos, ficam no arquivo da consciência profunda para serem utilizadas quando conveniente, sob o impulso dos sentimentos elevados. Somente quando chegamos a determinada perfeição é que podemos, e é da lei, usar todas as qualidades conquistadas ou despertadas quando a conveniência em Cristo pedir ao coração. Essa lei universal de que nada se perde, principalmente com as nuances da lei eterna, nos traz muita alegria. Quando a alma difunde a sabedoria como entende, sem consultar a própria natureza divina, é como semente deteriorada, que morre com o tempo, mas que sempre deixa um saldo de contradições no nosso mundo interno, e gastamos muito tempo para a devida limpeza em todas as intimidades dos corpos que nos servem de vestimentas espirituais. O Espiritismo se encontra encarregado de instruir os homens acerca da verdade, para que essa verdade os liberte. Quando todos nós nos conscientizarmos do que podem nos trazer os maus pensamentos, quando a vivência dos bons nos mostrar os resultados agradáveis do amor, passaremos a nos esforçar de maneira a copiar Jesus em todos os seus ângulos, de ensinamentos e de vida. Um motivo muito forte para esquecermos o que já conquistamos de bom é o mau uso que por vezes fazemos de certas faculdades durante o estágio que tivemos na Terra. E isso é para o nosso próprio bem. E a oportunidade nos pede renovação de vida, de entendimento de ideias e de vida. E para onde apelar, buscar novas forças? A resposta é simples: Jesus. O Evangelho é a fonte de vida e as mais puras diretrizes para o nosso embelezamento espiritual. Devemos procurar a perfeição em tudo o que nos propusermos a fazer, ou que estejamos fazendo, que esse esforço não ficará em vão. As mãos de Jesus se encontram invisíveis, nos ajudando a pensar melhor e a fazer com mais acerto o que nos cumpre realizar. Essa mensagem ela tem um valor significativo para nós, porque nós começamos a olhar exatamente para a vida que nós temos hoje. O que nós estamos fazendo, do espaço que nós estamos ocupando, das atividades que nós realizamos, das habilidades que nós possuímos. Muitas vezes nós temos, por exemplo, uma vida material bem estruturada, que nos fornece um padrão de vida com segurança, com estabilidade. A pergunta é, o que nós estamos fazendo com essa segurança? Nós estamos aproveitando essa... Vá com Deus, Carol, bom trabalho para você. Nós estamos aproveitando essa estabilidade que nós temos para nos desenvolvermos ou estamos aproveitando para o prazer?
Porque nós vemos muito isso, né? Muitas vezes nós temos ali personalidades na nossa sociedade, no campo do esporte, no campo da arte, no campo empresarial, pessoas que simplesmente vivenciam, né, aquele exibicionismo improdutivo, mostrando tudo que possuem, mostrando todo o luxo e tudo mais. O que estão fazendo exatamente com aquilo que possuem? E nós sabemos que a lei de causa e efeito ela é implacável. Aquilo que nós não soubermos aproveitar, eu tenho segurança e não faço o bom uso dessa segurança, no futuro então eu vou ter que viver em função dela. Eu vou ter que viver em função da conquista dessa segurança. Porque eu tive e não fiz o bom uso dela. Uma situação simples que nós vemos também é o nosso próprio corpo físico. O instrumento que nós possuímos hoje. Corpo saudável, um corpo que nos possibilita a mobilidade, que nos possibilita a realização de trabalhos. O que nós estamos fazendo com esse benefício que nós tivemos? Apenas brincando, apenas passando o nosso tempo? Nada mais nós podemos fazer além de viver esses prazeres mundanos? No futuro, então, eu vou ter uma doencinha para chamar minha atenção. Eu vou ter que viver em função da estabilidade da minha saúde. E não vou ter tempo para fazer outra coisa além disso. Quantas vezes isso acontece? Nascemos com distúrbios orgânicos, passamos a nossa vida tomando remédio, fazendo dietas, evitando determinadas situações, simplesmente porque nós não soubemos aproveitar no passado o que o corpo físico poderia aproveitar. Poderíamos ser generosos, produtivos, caridosos? Não. Curtimos o bom da vida. Só que o bom da vida trouxe depois a fatura. Então acontece em todas as situações. Acontece com o nosso corpo físico, acontece com a nossa estabilidade material, acontece com as habilidades que nós trazemos na nossa consciência. Então, com essa mensagem que Miramês trouxe para nós exatamente isso, né? O Evangelho é a fonte de vida e as mais puras diretrizes para o nosso embelezamento espiritual. Devemos procurar a perfeição em tudo o que nos propusermos a fazer, ou o que estejamos fazendo. Que esse esforço não ficará em vão. Então, qualquer tipo de desperdício dentro do campo espiritual, dentro do campo moral, vai trazer para nós uma consequência. Se nós soubermos aproveitar nossa vida, certamente nós teremos uma conquista espiritual valiosa, que nós ainda não valorizamos, diga-se de passagem. Porque para nós essa coisa de espírito é coisa de religião. E ninguém leva a sério que nós somos espíritos imortais, que nós estamos aqui encarnados, que nós temos compromissos importantes para cumprir, e que depois disso no futuro nos será cobrado. Ninguém tem consciência disso, muitas vezes nem mesmo nós espíritas. Porque nós estamos muitas vezes próximo da doutrina espírita por uma questão de simpatia, porque é legal ser espírita. Mas e o real compromisso com aquilo que nós estamos vivendo e aprendendo? Eis aí o grande problema. Lei de causa e efeito. Todos nós reencarnamos com um propósito de perfectibilidade. Sabemos que não é uma perfeição imediata, isso não acontece. Mas é sempre um processo de aperfeiçoamento contínuo. Se nós interrompemos esse processo, nós temos ali um retrocesso, não naquilo que nós conquistamos, mas nas oportunidades que vão sendo oferecidas para nós. Algumas vezes, em vez de nós darmos um passo para frente, nós temos que dar 2 para trás, resolver aquela pendência para depois começarmos. E esses 2 passos para trás é um tempo precioso que nós desperdiçamos. Por isso, então, em tudo que nós fizermos, ou estivermos fazendo, busquemos a perfeição. Façamos o melhor que nós pudermos. Muitas vezes uma profissão que nós escolhemos, sejamos os melhores, não os melhores profissionais em termos de vitórias e conquistas aos olhos dos semelhantes. Porque eu sou um engenheiro, por exemplo, chutando aqui uma profissão qualquer, bom dia, professor. E o meu sucesso profissional vai ser mostrado pelo patrimônio que eu construí. Um engenheiro famoso, que tem uma ótima renda, que construiu um ótimo patrimônio, beleza. Mas durante a execução do seu trabalho era egoísta, era orgulhoso, fazia apenas aquilo que tinha vontade de fazer. E na verdade, muitas vezes aquele engenheiro que é dedicado, que é perseverante ali, não tem um reconhecimento material.
mas moralmente ele fez o melhor que ele podia fazer. E essa será a sua grande conquista. Que nós ainda não valorizamos, né? Porque nós valorizamos exatamente o patrimônio material. O que nós queremos aqui, né, é o nosso sonho. Você começa a trabalhar, faz ali sua faculdade, começa a ser profissional, ganha muito dinheiro, se aposenta feliz e morre. Essa é a nossa trajetória, dentro dessa nossa visão superficial. Só que depois que morre, tem coisa ainda além. Tem uma continuidade. E essa continuidade faz a diferença. Continuando, vamos lá. Questão 221. E há uma lembrança retrospectiva que deve o homem, mesmo no estado selvagem, o sentimento instintivo da existência de Deus e o pressentimento da vida futura. Foi exatamente aquilo que nós falamos, né? Muitos de nós estamos aqui na doutrina espírita porque esses conceitos, essa base filosófica, já é conhecida por nós. Não chegamos aqui pela primeira vez, não é um conhecimento que chegou agora. Nós já ouvimos falar alguma coisa sobre isso. Essa ideia para nós era agradável. Sem dúvida, muitos se aproximaram agora, vieram de escolas tradicionais e por alguma experiência ou por algum motivo teve ali a atenção despertada para esse ou para aquele ponto que a doutrina espírita hoje aborda. Não são fundamentos trazidos pela doutrina espírita. São fundamentos desenvolvidos por ela, porque isso já existe há muito tempo. E aí, então ouvimos em determinado momento da nossa vida, em determinada situação, a ideia da imortalidade do espírito, a ideia da comunicação com os mortos, a ideia de estarmos reencarnados. E aí então Kardec ele traz para nós, até de um modo mais específico com relação aos selvagens, que muitas vezes vivem em regiões, naquela época, né, principalmente, onde havia pouco contato com muitas dessas sociedades, todos eles já tinham seus cultos, a ideia de que Deus existia. Tinham ali o seu sistema religioso, tinham ali os seus representantes, e de repente você vai lá na Austrália, encontra os aborígenes, você vai para a África, encontra uma tribo, você vem aqui na América do Sul, encontra uma tribo indígena, e as três sociedades têm a ideia de Deus, sem nunca terem tido contato com nenhuma outra sociedade. E aí então Kardec responde exatamente sobre isso. É uma lembrança que ele conserva daquilo que sabia como espírito, e antes de encarnar. Mas o orgulho frequentemente abafa esse sentimento. E é interessante, né, porque nós encontramos hoje, dentro do ateísmo, não aquele ateísmo, aquele ativismo ateu, que ele quer combater todo mundo, ele quer combater as religiões. Não, dentro dele, ele tem aquele vazio, né, dizendo assim, olha, não existe nada além da matéria. Eu não consigo conceber a ideia de uma entidade sobrenatural. Principalmente a partir da educação que é transmitida hoje, com influência das instituições religiosas organizadas pelos homens, com todos os problemas que nós encontramos das práticas humanas dentro do campo religioso, né, com falhas, com erros. Isso faz com que a gente se torne cada vez mais descrente. Mas, independente disso, dentro do indivíduo ele tem aquela sensação de que nós estamos simplesmente sozinhos no mundo. De onde nasceu exatamente essa descrença? A descrença também é uma prova. E muitas vezes o espírito traz essa ideia inata, esse vazio existencial dentro dele, ou esse vazio dessa relação com a sua divindade, exatamente porque no passado ele teve ali uma negligência. Ele acabou vindo com aquela ideia de solidão para poder aprender alguma coisa. Não sabemos as causas, não sabemos os motivos, não sabemos qual será exatamente o aprendizado que ele vai adquirir disso, mas muitas vezes esse vazio ele traz também de uma forma inata. Assim como a crença, como a descrença. Então, no nosso caso, que hoje estamos envolvidos pela doutrina espírita, poderíamos nos perguntar, né, de onde veio essa afinidade que nós temos com esses postulados espíritas? É apenas alguma coisa que despertou minha atenção do nada? Ou é algo que eu já trouxe? Nós não sabemos, obviamente, mas lembramos sempre, né, que
Estamos sempre nos aproximando por aquilo que nos chama a atenção, aquilo pelo qual nós já temos algum tipo de afinidade. Questão 221A. E a mesma lembrança que se devem certas crenças relativas à doutrina espírita, que se encontram em todos os povos. Exatamente aquilo que nós falamos. Quais são os pilares da doutrina espírita? A existência de Deus, a comunicação com o mundo espiritual, a lei de causa e efeito, a reencarnação. Então, essa lembrança que se devem a certas crenças, de onde vem tudo isso? Diz aqui para nós, esta doutrina é tão antiga quanto o mundo. E é por isso que a encontramos em toda parte. E esta é uma prova de sua veracidade. Espírito encarnado, conservando a intuição do seu estado de espírito, tem a consciência instintiva do mundo invisível, mas quase sempre ela é falseada pelos preconceitos, e a ignorância mistura a ela a superstição. Então o que chama atenção é que a ideia de que nós tivemos a origem no mundo espiritual e que nós reencarnamos é algo que nos acompanha durante muito tempo. De onde nós viemos? Para onde nós vamos? Então o que é colocado pelos espíritos aqui é que essa ideia já é uma ideia presente na humanidade desde os tempos mais antigos. Mas como nós, ao reencarnarmos, vamos formulando as nossas próprias crenças a partir dos nossos interesses, nós então falseamos essas doutrinas. Muitas vezes nós retiramos essa doutrina ou essas ideias desse corpo doutrinário. Muitas vezes nós interpretamos de modo equivocado. Então a grande questão é, que a doutrina espírita hoje traz, que são essas perguntas que Kardec faz, o método que ele utilizou para poder desenvolver essas ideias, conversar com os espíritos, fazer uma comparação entre as respostas, é uma metodologia importante. Só que a doutrina espírita hoje ela é muito pouco conhecida na sua essência. Quando se fala em doutrina espírita, vocês se lembram que eu já comentei com vocês sobre essa ideia. Todos nós nos aproximamos da doutrina espírita por algum motivo. São poucos aqueles que vieram desde o início da sua educação espiritual, começando então a participar da evangelização quando criança, depois vinha acompanhando e tudo mais. Mas a maioria de nós acabou sendo ali, veio como imigrante de outras filosofias. Alguma coisa nos aproximou. Foi a dor que me trouxe muitas vezes. Eu precisava de uma ajuda de um centro espírita. Eu li um livro espírita no momento de sofrimento. Ou eu estava doente, ou eu perdi um ente querido, ou eu passo por um problema. Eu precisava de alguma coisa. Precisava de uma ajuda. Então eu me aproximei da doutrina espírita por aquele motivo. Então a doutrina espírita ela acaba ficando muito fragmentada. Para muitos a doutrina espírita se resume numa cirurgia espiritual. Para outros se resume numa psicografia. Para outros, um problema espiritual que ele tenha vivido. Mas o corpo como um todo, ele acaba sendo muito pouco conhecido. Então a essência doutrinária, trazendo para nós esses esclarecimentos, só vem através do estudo. Eu preciso estudar, eu preciso compreender, eu preciso me aprofundar nessas ideias, entender como funciona, quais são as causas, quais são as consequências. Isso tudo nós não temos ainda espaço e nem disposição das pessoas para se dedicarem a esse conhecimento. Então elas ficam se alimentando das filosofias que para elas são confortáveis, são interessantes. Mas aí inevitavelmente nós chegaremos no mundo espiritual. Já não é mais uma questão de crença, eu não vou para o mundo espiritual porque eu acredito e quem não acredita não vai. Todos nós estaremos no mundo espiritual e isso vem através exatamente desse método que a doutrina espírita utiliza para ter a comunicação com os espíritos, para ter a comunicação com os mortos. Você acredita que você vai para o mundo espiritual? Não, não acredito. Então não se preocupa porque você vai. E se tiver oportunidade, eu te chamo para conversar. Então nós estamos, na verdade, a cada estudo,
A cada debate que nós temos, nós estamos, na verdade, depurando cada vez mais esses ensinamentos. E essa depuração significa exatamente fortalecer essas convicções. Nós cremos na reencarnação? Tá, eu creio na reencarnação. Mas a reencarnação não é uma questão de crença. Logo, logo nós começaremos, logo, logo eu digo, nas próximas gerações, nós teremos uma lembrança muito mais ativa, muito mais viva do nosso passado. Isso já não será uma questão de crença. Porque não é assim, você acredita ou não acredita na reencarnação. A ideia é, você sabe ou não sabe que ela existe. Eu acredito que o sol vai nascer amanhã. Independente da minha crença, o sol vai nascer amanhã, é um fato. Então nós estamos aprendendo isso, debatendo, compreendendo, até mesmo nós que somos estudantes da doutrina, nós temos como convicção a certeza dessa lei, mas ainda temos muitas dificuldades de fazer com que ela seja demonstrada como um fato verdadeiro nas nossas vidas. Quando isso se tornar um fato, como eu já comentei com vocês, nós teremos uma revolução no nosso mundo. O nosso planeta vai se transformar praticamente de uma hora para outra. Porque eu terei essa certeza do que eu faço hoje terá uma resposta no futuro. A comunicação com os espíritos. Penso nos fantasmas, penso nas assombrações, assisto aos filmes que falam sobre o sobrenatural, mas para mim é ainda aquela coisa que apenas mexe com as minhas crenças e me traz um certo medo. Mas eu não tenho essa certeza. Se eu tivesse, acabariam a violência, a corrupção, todo tipo de comportamento equivocado, negativo, isso deixaria de existir, porque eu sei que estou sendo observado. E sei que estou estabelecendo uma relação de afinidade com esses espíritos de acordo com o meu comportamento. Então, ainda a existência dos espíritos, as pessoas perguntam, você acredita na existência dos espíritos? Ah, eu acredito. Também não é uma questão de crença. Através do estudo da faculdade mediúnica, né, da vidência, através da comunicação, os espíritos estão em todos os lados. Mas falta para nós ainda mais informações, mais detalhamento dessas experiências. No futuro também teremos uma sensibilidade mais desenvolvida que permitirá a nós próprios resolver essas dúvidas. Eu vou me lembrar das minhas existências futuras, vou ver à minha volta as entidades que estão aqui próximas. A lei de causa e efeito, trazendo como um aspecto importantíssimo, dentro do campo da consolação, eu saberei que o meu sofrimento hoje foi consequência do passado e que as minhas atitudes positivas hoje vão me trazer uma consequência positiva no futuro. Então eu verei meu sofrimento não como um azar. Eu verei as dores que me atingem hoje como consequência daquilo que eu fiz no passado, e isso vai me trazer não uma conformação, mas uma resignação muito maior. Me lembro do meu passado e lembro o que eu fiz no passado. Consequentemente, eu sei o que eu estou vivendo hoje. Tudo isso para nós também traz grande importância. Então, só que todos esses elementos hoje, eles acabam sendo distorcidos ou combatidos por crenças criadas pelos próprios homens. Mas aí o argumento é fácil. Mas tudo que eu acredito se encontra escrito num livro sagrado. E esse livro sagrado foi escrito por Deus. Racionalmente nós começamos a analisar. Tem certeza que foi Deus que escreveu isso? Ou foram os homens que escreveram, mesmo com boa vontade, acreditando em Deus? E aí começamos então a colocar, expostas à razão, todas essas ideias, essas teorias. Ah, mas eu acredito que as coisas são assim. Muito bem, baseado em quê? Não é uma questão de combater. Não estamos aqui em uma religião contra a outra. Vamos analisar esses fundamentos e o quanto isso interfere na nossa vida. De que forma que isso pode nos ajudar na nossa real evolução. E é então exatamente o que colocam os espíritos aqui para Kardec, dizendo que é uma ideia quase que intuitiva que nós temos. E hoje, né, cada vez mais disseminada, as pessoas começam a acreditar nisso. Reencarnação, por exemplo. Um tema basicamente comum hoje que nós ouvimos. Assistimos nos filmes, assistimos nas novelas, as pessoas brincam com essa ideia,
Ah, na próxima existência, na minha próxima encarnação você vai ver. Fala com absoluta naturalidade, mas brincando. No futuro nós falaremos mais sério. Porque nós estamos agora começando a ter um contato mais aberto. Nós lembramos que essas ideias, principalmente aqui no mundo ocidental, elas começaram a chegar de uma forma muito recente. Basta lembrar que o primeiro centro espírita aqui no Brasil, se eu não me engano, foi fundado em 1865, lá em Salvador. E a doutrina espírita começou a se difundir, de fato, no Brasil, a partir dos livros de Chico Xavier. Então nós estamos falando de 70, quase 80 anos apenas, e que essas ideias começaram a chegar aqui no nosso mundo. Porque até então, falar de reencarnação é coisa de budista, é coisa de hinduísta, lá para aquele mundo da Ásia, lá do Oriente Médio. Nós não falamos disso, nós estudamos a Bíblia. E de repente surge uma nova ideia, não se infiltrando, porque dá a impressão de que chega de uma forma clandestina, né? Mas ela começa a aflorar. Ela começa a se tornar mais clara. E aí então nós entramos em conflito com aquilo que eu acredito e com aquilo que me parece lógico, que me chama a atenção. E aí nós vemos as pessoas combatendo suas próprias crenças. Eu não quero acreditar nisso, eu não posso acreditar nisso, porque o que eu acredito não permite. Quando esses conflitos começam a surgir, traz para nós uma ideia muito positiva, de que esses conceitos, os verdadeiros conceitos dessas leis que regem nossas vidas, começam a incomodar as nossas crenças tradicionais. E aí, naturalmente, nós começaremos, então, a compreender a nossa realidade. Tudo isso, né, Tico Teco, como eu sempre falo para vocês, a ideia das religiões, ou a nossa religiosidade, não é algo ainda natural, é algo ainda muito passional. Tanto que nós vemos brigas entre religiões, porque as pessoas são tão apaixonadas pelas suas crenças, e as paixões, nós sabemos, elas cegam, né? Então nós agimos de um modo quase desequilibrado. Então, para eu fortalecer as minhas convicções, eu tenho que destruir a do outro. Então, mas hoje, né, nós vemos assim uma disseminação desses conceitos. As pessoas não estão se transformando em espíritas, mas os conceitos estudados pela doutrina espírita começam a incomodá-las. Estatisticamente, nós tivemos, né, no ano de 2010, o último censo geral que foi feito no Brasil, aproximadamente 25 milhões de espíritas declarados. Até também entrou em debate, né, o método que foi utilizado para essas pesquisas. A pergunta que foi feita para as pessoas gerou ali uma certa dúvida, né, se a pessoa era espírita, se não era, então ficou aquela bagunça. Mas enfim, o resultado, 25 milhões, numa população de 200 milhões de habitantes no Brasil. Muito bem, 25 milhões aqueles que falam, olha, eu sou espírita, eu frequento o centro espírita, ou eu já li centro espírita, ou já vi uma novela espírita. As pessoas vão então ali se colocando como espírita, cada uma do seu jeito. Mas e aquelas que não são? Aí você pergunta, o que você acha da reencarnação? Ah, eu acho legal. Você acredita em espírito? Ah, acredito, tenho medo. E aí então cada uma vai começando a falar sobre o assunto, ainda que seja de um modo meio que superficial, meio de raspão, mas as ideias estão ali rondando já. É aquela história do vampiro fugindo do sol, né? Ele não quer tomar sol, mas o sol está sempre incomodando. E essas ideias, então, elas começam a ficar mais vivas e começam, de fato, a transformar as pessoas. E isso virá com o tempo, não adianta a gente querer ter pressa com relação a isso. Temos aqui uma nota de rodapé trazida por Herculano Pires, que é o nosso tradutor desse livro, exatamente com relação a essa questão, né? Ele diz assim, mas quase sempre ela é falseada pelos preconceitos e a ignorância mistura a ela a superstição. Então, desse último trecho da resposta dos espíritos, Herculano diz o seguinte, os espíritos aludem à eternidade espiritual da doutrina, de sua permanente projeção na Terra. Mas devemos distinguir entre as suas manifestações falseadas no passado e a manifestação pura que se encontra neste livro. Os traços da doutrina espírita marcam o roteiro na evolução humana na Terra, mas só com este livro ela se apresentou definida e completa.
Por isso o Espiritismo é, na Terra, uma doutrina moderna. O que ele quis dizer com isso? Que a ideia da reencarnação ela é extremamente antiga. Basta lembrar, por exemplo, que o hinduísmo, antes de ser a religião hindu que nós conhecemos hoje, né, que é professada na Índia e que tem aqueles tantos deuses e tudo mais, ela tem aproximadamente 7.000 anos. E a ideia da reencarnação é falada nesse tempo todo. No budismo, nós lembramos, né, que Siddhartha Gautama ele veio um pouquinho antes de Jesus. E aí então já se falava sobre reencarnação. Mas é aquela reencarnação de animal, que vai para animal, não vai para animal. É uma reencarnação que funciona de um jeito, mas não funciona de outro. Então, era assim, a ideia estava presente. A própria presença dos espíritos, por exemplo, das influências espirituais, se encontra no Antigo Testamento. Quando sonhava com o espírito, falava com o espírito, porque tinha um demônio ali perto e coisa e tal. Então essas ideias sempre estiveram presentes na mente, na consciência humana. Mas com a doutrina espírita, essas questões foram colocadas na mesa e debatidas, perguntando, tirando dúvidas. Porque até então era simplesmente uma questão de crença. Olha, para você ser budista, você tem que entender que você está reencarnado. Então é quase que um dogma. Você tem que acreditar que você é um espírito reencarnado. Você tem que acreditar nisso. Então, na verdade, eram dogmas que eram impostos por essas escolas. E aí, então, a doutrina espírita chegou e falou assim, peraí, mas esses temas estão sempre presentes. E os espíritos vieram dizer, olha, a reencarnação não é só uma crença, é uma realidade. Então, vamos falar sobre isso. E aí, então, Kardec começou então a fazer perguntas aos espíritos, trazendo um esclarecimento maior. A ideia da existência dos espíritos nos influenciando também é algo que sempre acompanhou e sempre trouxe muito medo. Mas espera aí, vamos conversar sobre isso. Isso é verdade? É. Verdade em que circunstâncias? Vamos perguntar. Então essas ideias começaram a se tornar mais organizadas e começaram a ser aprofundadas a partir do estudo real, direcionados, né, para esse esclarecimento. Por isso que a doutrina espírita tem esse benefício. Aquilo que foi perguntado, questionado e não passou por esse crivo da razão foi descartado. Aquilo que mostrou consistência se tornou para nós então a base dessa filosofia, não por uma questão de dogma, mas pela forma verdadeira com que ela foi analisada. Então a doutrina, na verdade, é uma coletânea de filosofias antigas. E só sobreviveu, só restou aquilo que realmente tinha consistência. Então nós podemos não nos lembrar da reencarnação. Mas quando nós começamos a analisar aquilo que nos envolve, a forma como nós vivemos, as situações que chegaram, as experiências que nós estamos vivendo, né? Por que um é pobre, o outro é rico? Por que um é doente, o outro é saudável? Por que um é bonito, o outro é feio? Por que um tem uma família harmoniosa, o outro vive um verdadeiro inferno? Por que o outro foi abandonado e o outro foi acolhido? É simplesmente por uma questão de escolhas? A felicidade e a infelicidade das pessoas é uma questão de sorte e azar? Aí então nós começamos a colocar, peraí, vamos analisar isso sob a perspectiva reencarnacionista. Aí abre-se para nós um oceano. É como se aquele tempo nublado, de repente as nuvens se afastassem e descesse aquele raio de sol, trazendo para nós o esclarecimento e a explicação para uma série de situações. Porque quando nós falamos, por exemplo, sobre uma doença congênita, uma criança que nasce com uma doença congênita, nasceu com uma deformidade, inclusive eu postei para vocês lá no nosso grupo no Facebook, aquele vídeo que mostra ali dois jovens, né, dois adolescentes, ligados pelo mesmo corpo. Um tinha ali um corpo pronto e o outro veio grudado no seu abdômen, os dois vivendo daquele jeito. São gêmeos siameses, vivendo de uma forma extremamente dolorosa, em que eles têm que se arrastar feito uma aranha pelo chão. Aquilo é simplesmente uma questão de sorte e azar? É a genética que errou e trouxe sofrimento para aqueles espíritos, porque geneticamente nós não levamos em consideração a questão moral. Não se pensa o que aquele espírito está sofrendo, por que ele sofre tanto, qual vai ser exatamente o futuro que esses espíritos terão, não. Geneticamente teve ali uma pequena falha na natureza e aconteceu isso.
Vamos analisar isso sob a perspectiva reencarnacionista. Dois espíritos que tiveram uma vivência complexa no passado, se juntaram agora para se reorganizarem moralmente e depois no futuro terão uma vida feliz. Olha como mudou daquela visão simplista da genética para uma visão muito mais ampla a partir da reencarnação. E assim a gente vai analisando. Casais, riqueza e pobreza, guerra e paz, tudo isso deixa de ser obra do acaso e nós começamos a ver sentido a partir daí. Então, não apenas o sentido, mas a própria lógica e o raciocínio em cima dessas ideias. O Brás lembrou lá em cima, né, os Vedas são os livros mais antigos do mundo e mais coeso com a doutrina espírita. Né? Lembra que o hinduísmo começou a se desenvolver a partir dos Vedas, né? Lá no Sri Lanka, no sul da Índia. Quando li o Bhagavad Gita, né, fiquei impressionado. Né? Então, é legal, né, Brás? Inclusive, nós chegaremos num ponto aqui no estudo da doutrina, a partir da questão número 600, mais ou menos, em que os espíritos dizem que nós temos como necessidade, para o nosso aprendizado, estudarmos outras filosofias. O próprio Leon Denis, no livro Depois da Morte, no primeiro capítulo, vocês se lembram que nós estudamos. Que ele começou a falar, né, de onde veio a doutrina espírita. Ele começou a trazer as ideias mais antigas. E aí então ele foi passando, para chegarmos onde nós temos hoje. Então no passado, por exemplo, a ideia da reencarnação nos hindus, a ideia da reencarnação é algo verdadeiro. Só que junto com a reencarnação, nós temos os rituais, nós temos os deuses, nós temos os templos. Isso tudo é dispensável. Porque até mesmo com tantos deuses, mais de 3.000 deuses existem dentro do hinduísmo, e Kardec coloca logo na primeira pergunta, o que é Deus? É a inteligência suprema. E depois ele desenvolve, por exemplo, no livro A Gênese, dizendo que Deus é o máximo de tudo de bom, de belo e de belo que existe. Fora isso, nós teríamos outros deuses. Mas se Deus é o supremo de tudo, o criador de tudo, como é que nós podemos ter outros deuses? E aí nós começamos a eliminar pelo simples raciocínio, e fica a essência daquela ideia. Tudo isso para nós então tem que ter sentido, não simplesmente uma questão de crença. Tico Teco lembrou lá em cima, né, hoje, para alguém dizer que é espírita, precisa de autorização de alguns mestres. Né? Já são as questões humanas que infelizmente são impostas. Né? O Brás colocou também, né, quando olha uma família que vem uma leve impressão que tem genética espiritual, né, essa aproximação. O Hermes lembrou também, para a ciência foi um desvio cromossômico, mas para a doutrina espírita tem alguma explicação a mais, né, já programada no momento antes da reencarnação. Modelo organizador biológico, lei de causa e efeito, afinidade mental entre os espíritos. Não entendemos o detalhe, de que forma que aquilo aconteceu nos detalhes, mas nós entendemos a essência e o propósito daquilo tudo. Hermes lembrou também, né, auxiliado pelos geneticistas espirituais, né, de acordo com a necessidade dos espíritos reencarnantes. Né, tudo tem um propósito. E para finalizar, meus amigos, o Hermes colocou, o Brás colocou, no livro Nosso Lar, me lembro bem do departamento da reencarnação, nós vamos chegar lá, né, Brás? Logo a gente começa a chegar nesses departamentos, né, que André Luiz começa então a visitar. Primeiro ele está se adaptando. Está encontrando ali uma moradia e coisa e tal. Né? No próximo encontro nós falaremos sobre... Deixa eu ver aqui rapidinho, peraí. Nós estamos no capítulo número... Noções de lar, né? A gente está estudando aquela parte mais moral. Então em breve André Luiz começa agora a falar sobre o conhecimento que ele tem sobre a instituição. E nessa instituição ele começa então a entender a função de cada uma delas e de que forma que isso interfere em nossas vidas. Teremos bons aprendizados nas nossas próximas reuniões. Meus amigos, então depois desse nosso bate-papo, falamos sobre as ideias inatas, sobre aquilo que nós trazemos na nossa mente, as mudanças positivas, né, e que nós alcançamos, as dificuldades que ainda nos impedem e tudo mais. O nosso próximo encontro é aquele texto longo que eu falei para vocês, né, imaginando que nós conseguiríamos estudar hoje, considerações sobre a pluralidade das existências, que é exatamente ali a conclusão que Kardec apresenta no capítulo 5º,
sobre a reencarnação. E lembrando que quando nós estudamos, logo no primeiro capítulo, deixa eu pegar aqui o índice do nosso livro, está aqui, o item número 1, da reencarnação, justiça da reencarnação, encarnação nos diferentes mundos e por aí vai. Logo no primeiro encontro, eu trouxe para vocês algumas pesquisas que foram feitas atualmente sobre a ideia da reencarnação para o nosso, de uma forma popularizada. Aí tinha aquele que trazia ali aquelas histórias de crianças que se lembravam, pesquisadores que falavam sobre essas investigações, pessoas que se lembravam, e aí foi, né? Depois nós começamos a estudar essa ideia da reencarnação a partir da visão doutrinária. E aí percebemos assim quantas lacunas ainda existem, né, nas pesquisas feitas dentro desse meio científico, sem levar em consideração a existência do espírito. E aí, depois de fecharmos esse assunto, nós teremos no capítulo número 6, então, como eu comentei, sobre a vida espírita. Vai ser bacana porque acompanha exatamente aquilo que André Luiz está vivenciando em nosso lar. Teremos aqui também sobre espíritos errantes, mundos transitórios, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos e tudo mais. Escolhas das provas, relações de além-túmulo e por aí vai. Temas bem interessantes para o nosso aprendizado. Então, meus amigos, fechando por aqui, item número 9, fechamos o capítulo número 4, ideias inatas. Então, quando nós encontrarmos alguém que traz grandes habilidades, isso, vida do espírito, né? Alguém que traz grandes habilidades, grandes talentos, né? Não nos impressionemos com aquilo que ele tem. Ele é bom porque ele era bom em outras épocas. A grande pergunta é, o que ele está fazendo com isso? O que ele vai fazer com esse conhecimento todo que ele adquiriu? Ele merece conviver com isso ainda, ou ele tem que desenvolver aspectos muito mais importantes do que simplesmente essa habilidade exibicionista de ficar mostrando o que é bom? Nós mesmos, né? Podemos não ter ali grandes talentos, sermos ali superdotados, aquela coisa tudo como uns e outros, mas temos ali as nossas pequenas habilidades que foram muito bem conquistadas e hoje nós temos oportunidade, trazendo, né, aquela passagem de Miramês, fazer da melhor forma possível com muito amor tudo aquilo que nós fizemos. Acordar todo dia, ir para o trabalho,